Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai retomar um assunto que a gente tinha iniciado nas aulas e nas próximas aulas a gente já vai ir começando aos poucos com alguns assuntos novos, certo? O assunto de hoje é regionalização do território brasileiro. A divisão, a gente vai falar a princípio sobre a divisão, como teve início a divisão regional do território brasileiro, certo? Para a gente começar, é importante entender o que é a divisão regional. São recortes territoriais que seguem critérios predefinidos que valorizam as singularidades, ou seja, as características específicas de cada região, considerando as dimensões sociais, econômicas, territoriais e ambientais. Esse conceito de divisão regional é do IBGE, porque é o órgão brasileiro que é responsável por toda a regionalização do Brasil de 1914, certo? E para que regionalizar? Regionalizar facilita a organização da administração do território e a sua própria organização em relação aos serviços, a distribuição de renda também pelo governo federal, entre outros aspectos. Regionalizar também é importante na tentativa de adaptar a divisão regional às características econômicas, culturais, físicas, sociais dos estados. Ou seja, durante a regionalização, durante a construção da regionalização, as pessoas responsáveis por essa atividade consideram as características econômicas, culturais, físicas, sociais de cada região, de cada estado, tá? A primeira divisão territorial, as primeiras divisões territoriais datam do início da colonização do território que viria a ser o território brasileiro, certo? No primeiro momento, pelo Tratado de Tordesilhas, 1492, que foi um acordo de divisão do território que viria a ser colonizado, foi feita a divisão entre Portugal e Espanha, certo? Essa divisão foi feita a partir de um meridiano que dividia o território em duas áreas. A área a leste foi controlada pelos portugueses e a oeste pela Espanha. Em 1534, os portugueses distribuem a sua porção desse território em faixas. Essas faixas são concedidas aos nobres, às famílias nobres portuguesas, e elas eram passadas de pai para filho, por isso que foram chamadas de capitanias hereditárias, certo? Então, essas duas foram as primeiras divisões territoriais brasileiras. A regionalização brasileira, né, se a gente for pensar na perspectiva histórica, a regionalização do Brasil não se deu de sempre como a gente conhece hoje, ela passou por algumas mudanças. Teve início em 1941 com o IBGE, que deu início a esses estudos regionais, com o objetivo de organizar diversas propostas que vinham surgindo no Brasil, de propostas de divisões regionais. Então, o IBGE estuda todas essas propostas que existiam e faz essa proposta oficial, certo? A primeira regionalização realizada pelo IBGE data de 1945. Teve início lá em 41 com os estudos e as pesquisas e foi concluída em 1945. Tinham 7 regiões, certo? Tá vendo que a gente consegue ver verde, laranja, vermelho, um outro tom de verde, um rosa, um lilás e um amarelo. Então, cada cor dessa, ela representa uma das 7 regiões daquele que foi classificada pelo IBGE naquele momento. Na porção norte do Amazonas foi criado o território de Rio Branco, que hoje é o estado de Roraima. No norte do Pará foi criado o estado do Amapá. O Mato Grosso perdeu uma porção a noroeste, que foi batizado de território de Guaporé, e outra ao sul, que foi chamado de território de Ponta Porã. No sul do Brasil, o Pará e Santa Catarina foram cortados a oeste e o território de Iguaçu foi criado.
Em 1960, Brasília foi estabelecida, foi constituída como Distrito Federal, certo? Na região leste, o antigo Distrito Federal tornou-se o estado de Guanabara, que hoje a gente conhece como Rio de Janeiro. Em 1970, o Brasil ganhou o desenho regional mais próximo do atual, certo? Nasceu o Sudeste, com São Paulo e Rio de Janeiro se juntando a Minas e Espírito Santo. A Bahia e o Sergipe passou a fazer parte do Nordeste, que se a gente olhar aí o mapa de 1960, ela estava como leste. Goiás ainda não tinha sido dividido e ainda pertencia ao estado do Centro-Oeste. O Mato Grosso foi dividido alguns anos depois. Em 1990, a gente já tem uma divisão que é a divisão que é utilizada hoje, que foi feita. Essa regionalização foi feita depois da Constituição de 1988. O estado de Tocantins, a gente observa aí que o Goiás foi dividido em Tocantins com o surgimento do estado de Tocantins. Foi criada a partir da divisão, né, de Goiás, e Tocantins passou a ser incorporada à região norte. Roraima, Amapá e Rondônia também passaram a ser estados autônomos. E Fernando de Noronha, que era federal, foi incorporado a Pernambuco. Aqui a gente tem uma visão panorâmica dos 5 mapas, de 1945 até 1990, que a gente consegue ver de forma mais dinâmica as mudanças em relação aos estados e regiões, certo? Nessa parte, a gente identifica as divisões. A divisão regional que é utilizada hoje, né, atualmente, com as 5 regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. E do lado direito, a gente identifica as unidades federativas, né? Quantas são as unidades federativas? 27 unidades federativas. Quantos estados? 26 estados e um Distrito Federal. Muito bem, eu sei que essa parte vocês lembram. E para a gente pensar, né, concluir o nosso pensamento, enfim, o que é uma região? É uma porção da superfície terrestre com características semelhantes. Essas características podem ser sociais, econômicas, naturais, tem vários aspectos que a gente pode considerar como características semelhantes, certo? E o que é regionalizar? É o ato de dividir em regiões. E quem é que define essas regiões? São os órgãos governamentais divididos pelo Estado-Maior. No nosso caso, no caso do Brasil, o Estado-Maior é o governo federal e o órgão responsável por essa divisão é o IBGE, tá? Essa atividade aqui, vocês têm no livro de vocês, é a página 28 e a página 29, certo? A gente vai trabalhar uma linguagem de mapas, porque esse conteúdo é efetivamente trabalhando com mapas, certo? Então, aí vocês vão são 2 questões principais nessa atividade. As 2 questões são de mapas. A primeira questão, vocês vão construir o mapa de acordo com as informações que a questão pede, e as questões seguintes vocês respondem em relação a este mapa. Na 4ª questão, se eu não me engano, 1, 2, 3, 4, tem os 2 mapas, né, que a gente consegue visualizar com as divisões regionais. Daí vocês vão ler as questões e interpretar esses mapas para responder as questões. Vou mandar também o link do vídeo, tá? Esse link aí, vou mandar na Agenda Edu. Esse link é muito bom, ele dá um panorama sobre esse conteúdo que a gente trabalhou hoje com a formação territorial brasileira. É bem interessante, dinâmico, rapidinho vocês vão assistir também, certo? Na próxima aula a gente já vai tratar vai começar o livro do 2º bimestre e a gente vai ter outros assuntos e eu vou tentar fazer assim, né? Essas aulas com o PowerPoint, como a gente costuma fazer em sala de aula, e eu vou explicando as aulas. Vou abrir um fórum também, se vocês tiverem alguma dúvida do que eu falei, se quiserem mandar alguma pergunta, o fórum vai ser criado na plataforma do Uno, tá certo? Então, até a próxima aula. Tchauzinho.